Olá, pessoal do nono ano. Espero que estejam todos bem. Vamos iniciar nosso vídeo de retomada para sua avaliação de terça-feira, avaliação bimestral de história do terceiro bimestre. Lembrando que você vai entregar um roteiro de estudos, valendo nota, vale 0,4, pode ser resumo, pode ser mapa mental, pergunta-resposta, do jeito que você achar melhor. Cairá na sua prova o capítulo 7, a Quarta República. Quinta-feira a gente conversou na sala de aula, fiz um roteirinho para vocês na lousa e faltou só um pouquinho de coisa lá no final, mas a gente contemplou bastante coisa. Então vamos lá. Quarta República a gente vai falar de um período do final da Segunda Guerra Mundial, 1945, até o golpe militar em 1964, né? Então de 45 a 64. Esse período a gente vai analisar, então, alguns governos, como, por exemplo, Dutra, Vargas, Juscelino Kubitschek, João Goulart, Jânio Quadros, pensar esses governos na política externa, alinhamento com o que está acontecendo fora, como a Guerra Fria, e também os planos que são propostos para a política interna, né? Então, o que eles propõem de plano? Então, alinhamento lá fora e propostas aqui dentro. No Brasil vai acontecer uma diferença dentro do espectro do capitalismo da direita, que é o nacionalismo e o liberalismo. A gente vai ver sobre isso. E no espectro da esquerda não vai acontecer tanta coisa nesse âmbito da questão do socialismo soviético, e sim uma perseguição, né? Em alguns momentos o Partido Comunista Brasileiro vai ser colocado na ilegalidade, enfim, a gente vai então ver esses processos como vão estar. Então, contexto socioeconômico do Brasil pós-Estado Novo. Então, o Brasil sai de um governo Vargas de 15 anos, né? Estava governando o Brasil desde 1930, a última eleição tinha sido em 1929. Vargas tinha promulgado Constituição em 37, então agora é necessário uma nova Constituição que vai ficar pronta em 46, vão ter eleições e vão eleger indiretamente Dutra como presidente do Brasil. E aqui está, breve histórico da urbanização por região. Quando a gente fala aqui de urbanização por região, a gente pode pensar São Paulo, que é um lugar interessante para se pensar isso, porque as pessoas já viviam 45% da população, né, na década de 60 ali, entre 40 e 60, sai de 31% para 45% de pessoas vivendo nas cidades. Então a gente pode observar São Paulo, que é um fenômeno bem interessante da questão do êxodo rural. O que vai acontecer é o seguinte: esses trabalhadores que por muitos vêm do Nordeste para São Paulo tentar uma vida melhor, entre aspas, eles vão ser jogados cada vez mais para as periferias de acordo com o crescimento da cidade. Como que o Estado consegue empurrar essas pessoas cada vez mais para distante dos centros urbanos? Aumentando os impostos. Então, aumenta o imposto que a gente chama hoje de IPTU, e aí as pessoas não podem pagar IPTU numa determinada região e vão buscando outras regiões. E aí vai se formando as favelas nos extremos a partir da cobrança de impostos, né? Então aqui aparece a concentração fundiária, né? Que é a quantidade de terra na mão de poucas pessoas. Muita terra na mão de pouca pessoa. Cadê? O governo Eurico Gaspar Dutra, de 46 a 51. É o governo que dá início ao que o livro chama aqui de Quarta República Nacional. Ele vem
pós-ditadura de Vargas, pós-Segunda Guerra Mundial, que acaba em 45. Ele é do PSD, né, da coligação PSD e PTB, Partido Social Democrático e Partido Trabalhista Brasileiro. Eleito indiretamente, então não é o povo que ainda tem acesso à votação, e tem a responsabilidade de colocar para o Brasil uma nova Constituição que vai ficar pronta já em 1946, né? E aí a gente sabe que existe uma união de diversas pessoas, de diversos partidos para promulgar uma Constituição, né? Então o Brasil é redemocratizado. Essa palavra vem por conta da ditadura de Vargas que aconteceu nos governos anteriores. Então vamos lá para as políticas adotadas. Primeiro, os pontos da Constituição: ampliar voto feminino, né? As mulheres que exerciam cargos públicos remunerados, manteve o veto do voto aos analfabetos, fixou em 5 anos o mandato presidencial, manteve contribuição sindical obrigatória, garantiu liberdade religiosa, política e filosófica, restaurou eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos, senadores, deputados federais, representantes de assembleias legislativas. Então, isso seria no próximo governo. Extinguiu pena de morte, manteve direitos trabalhistas, não assegurou direito à greve, garantiu defesa ampla aos acusados de algum crime, né? No caso da economia, o que mais pega aqui é o Plano SALT, que é uma abreviação de S, saúde, AL, alimentação, T, transporte e E, energia. Então, aqui a gente tem as políticas em questão interna, né, o plano para esse governo. Em plano externo, ele não está alinhado à União Soviética, então está mais para o lado dos Estados Unidos da América. O Brasil, como vinha se urbanizando, né, tem muita especulação imobiliária, como a gente viu no começo do capítulo. Então, essa é a política de Dutra. Depois de Dutra, voto mais amplo. Vargas é eleito novamente para governar o país e vai governar de 51 a 55 ou 54, ano da sua morte ou suicídio, né? Ele vai colocar aqui diversas propostas. Então, a ideia, ele está cercado de políticos nacionalistas. Então, Vargas, desde dos governos anteriores, a gente já vê essa política nacionalista, né, do petróleo é nosso, energia nossa e tudo mais. Então, o Dutra já vai estar para o caminho mais liberal, essa política que vai abrir para a terceirização ou para a privatização com dinheiro estrangeiro, tá? No ano de 1951, cria o plano Laffer de reaparelhamento econômico, por ter sido elaborado na gestão do então ministro da Fazenda, Horácio Laffer, por isso que fica conhecido esse plano. Uma das metas era criar estatais, então aqui a gente vê de novo essa ideia do nacionalismo de Vargas, né? E a frase clássica do petróleo é nosso, que foi criada a companhia estatal Petrobras, que a gente conhece até hoje. Esse governo Vargas vai ser um pouco conturbado, vai haver um distanciamento dos trabalhadores que vão fazer greves gigantes dentro do seu governo, por causa da arroxo salarial que vai acontecer, que é uma política que Vargas adota no ano de 1953, com o intuito de melhorar a economia, né? Então, segura um pouco o reajuste salarial, dá aquela apertada, para ver se o país dá uma melhorada, e aí a gente moveria
esse reajuste, né? Então, aqui, ó, nesse contexto de forte oposição, o ministro do Trabalho propôs reajuste salarial de 100%, militares, né, mínimo de 100%. Militares, imprensa e UDN, a princípio partido de oposição, imediatamente se opuseram contra o aumento salarial. A oposição foi tão forte, sobretudo dos militares, que não entraram no reajuste salarial que Vargas demitiu João Goulart 8 meses após este ter assumido o cargo. Vargas, porém, manteve a proposta e garantiu o aumento de 100%. Então, ele faz o arroxo e depois vem com 100% de aumento. Lembrando lá que a gente conversou em sala de aula, esse aumento não é um aumento real, né? É um reajuste de acordo com a inflação. Então, se a inflação está muito alta, às vezes esse 100% nem cobre a inflação. Lembrando que a gente está vindo num período de guerra, né? O Vargas tem um opositor ferrenho, que é do partido oposto, que é da UDN, União Democrática Nacional, que é o senhor Carlos Lacerda, é um jornalista. Esse jornalista toda semana falava, pegava pesado com Vargas no seu jornal, e aí ele sofre um atentado e descobrem que Vargas, não Vargas, mas o segurança particular de Vargas é o responsável mandante para o assassinato de Carlos Lacerda. E aí, Carlos Lacerda ganha muito mais popularidade e Vargas começa a ser acusado de talvez ter planejado esse crime, coisa que pega muito mal para Vargas, e na sequência Vargas se suicida naquele mesmo ano, né? O vice-presidente então assume, aparece o nome aqui, Café Filho, né? Muito pressionado para renunciar, e a gente vê que aqui já na próxima página vai aparecer. Cadê? Colocam aqui, ó. Café Filho assumiu, né, em um país em agosto a outubro de 54, e ele sai por motivos de saúde. Aí o Carlos Luz assume, o nome dele está aqui, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Por muito movimentação de golpe de Estado, ele renuncia e aí assume Nereu Ramos e coloca o Brasil em estado de sítio para continuar governando. A gente conversou em sala de aula, estado de sítio é quando o presidente enxerga que há um perigo iminente de ataque ao país ou à pessoa física dele, e aí ele governa com poderes totais e Nereu Ramos consegue conduzir o governo até o final e para as eleições de 1955. Então, após a morte de Vargas, nós tivemos Café Filho, Carlos Luz e, por último, Nereu Ramos. Eleições elegem Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek fica marcado por duas coisas: plano de metas, que é modernizar o Brasil em 5 anos, o que não foi feito nos últimos anos 50. E na política nacional, ele tem aqui 5 setores estratégicos: energia, transporte, indústria de base, educação, alimentação, né, a partir da agricultura. E o segundo ponto é o mais famoso de todos, né? A nova capital, Brasília. Então, essas são as questões de JK, Juscelino Kubitschek. E, lógico, na política internacional, ele está pegando dinheiro emprestado dos Estados Unidos. Então, esse aqui é um liberal. E isso vai dar um problemão nos governos seguintes, né? Então, a gente está aqui de 56 a 61, observe que o golpe já é em 64. O golpe já foi tentado até antes de JK assumir, né? Então, essas são as propostas de JK ou Juscelino Kubitschek, né? Olha aqui. Importante pensar que nesse período a gente tem aí os meios de comunicação cada vez crescendo mais, principalmente a TV.
O rádio, desde a década de 30, era utilizado bastante por Vargas, e agora a TV vai ser um aparelho que vai começar a chegar na casa das pessoas e o povo vai começar a absorver essa cultura de massa. Lembrando sempre que essa cultura de massa ela vai ser absorvida principalmente a partir da cultura estadunidense por causa do aparelhamento do Estado brasileiro com o estadunidense, né? Depois de Juscelino Kubitschek, a gente tem aqui o governo Jânio Quadros, que é só no ano de 1961. E olha só o que está colocado aqui já no primeiro parágrafo. A política desenvolvida de JK promoveu um grande salto industrial no Brasil, mas deixou ao país uma enorme dívida com credores estrangeiros e uma inflação que consumia o salário e acabava com o poder de compra dos trabalhadores. Isso refletiu no resultado da eleição presidencial de 60, que deu a vitória a Jânio Quadros, ex-governador de São Paulo, candidato pelo Partido Trabalhista Nacional, em uma coligação que contava com a UDN, que era lá o opositor de Vargas, e outros partidos. Seu principal concorrente foi General Lott, candidato à presidência pelo PSD, coligação do partido PTB, que havia no movimento 11 de novembro. Então, olha só que interessante. A crise elegeu Jânio Quadros, então, como tinha uma crise, uma inflação ali, o povo vai para um outro caminho, mas a inflação era muito grande e Jânio Quadros não consegue frear. Ele ainda vai trazer alguns projetos, porém alguns outros vão ser muito impopulares e ele vai sofrer ameaças ao ponto de governar por menos de um ano o Brasil, né? O livro coloca aqui, ó, presidiu por apenas 6 meses, dizendo-se antipolítico e não se encaixar no perfil dos políticos da época, sem habilidade e articulação política. Então, não conseguia transitar nenhuma política, nenhuma proposta dentro do governo federal e saiu, tá? Também disse que havia algumas forças estrangeiras, né, muito forte no seu governo. Seu vice era João Goulart e vai governar de 61 a 64. Esse vai ser o homem que vai tomar o golpe de Estado, né? Lembrando que a política anterior, né, do qual o João Goulart faz parte, mas o presidente era Jânio Quadros, tinha lá a propaganda do varre, varre, vassourinha, ele aparece até com uma vassoura, né? Varre, varre a bandalheira, olha aqui, fotografia de comício, ele com vassoura na mão, uma galera com vassoura na mão também, com a ideia desse antipolítico mesmo, de varrer a bandalheira. Esse discurso é bem comum até atualmente, né? Desse antipolítico, de que vai ser diferente de tudo, esse outsider, né? Como se colocam em inglês também. Então a gente pode assimilar os discursos aí. João Goulart quase não assumiu, parte dos militares queriam dar o golpe já aqui no início. Brizola, Leonel Brizola foi um cara que fez uma campanha pela legalidade, partiu do sul em direção a Brasília para que João Goulart pudesse assumir a, a a presidência. Nesse momento foi criado um parlamentarismo, então o presidente assumiu, porém quem governava era o parlamento. E depois houve um plebiscito e voltou ao presidencialismo. Então, aqui só para deixar claro uma coisa: presidencialismo é quando o poder executivo está na mão do presidente, parlamentarismo é quando o poder executivo está na mão dos parlamentares, né, dos ministros, que é como funciona na Inglaterra hoje. A Inglaterra é uma monarquia parlamentarista, tá? O Brasil, um país politicamente instável, sob influência dos Estados Unidos da América. Então, aqui na década de 60, já tem uma forte pressão dos Estados Unidos em toda a América Latina. No Brasil, não vai ser diferente. Então, partido como o Partido Comunista Brasileiro começa a ser perseguido por várias fases da história do Brasil, e essa daqui
é umas, né? Então, aqui, ó, os Estados Unidos, atentos para não perder sua influência sobre as economias da América Latina, no conturbado período da Guerra Fria, definiram João Goulart como um político que simpatizava com as ideias comunistas. Então, se os Estados Unidos entendeu que João Goulart simpatizava com as ideias comunistas, ele era um, um opositor aos Estados Unidos da América. Então, vão injetar dinheiro aqui dentro do Brasil para desestruturar o governo. E é isso que vai acontecer, que em 1964 vai ter um golpe de Estado. Mas antes disso, houve a proposta das reformas de base, né? Primeiro, reforma agrária. Então, aqui está uma das ideias de que os Estados Unidos aponta como uma ideia comunista. Reforma tributária, integração dos impostos à progressividade fiscal, pagaria mais imposto quem tivesse maior renda. Isso ainda é uma discussão muito grande no Brasil, né? O imposto ser pago pela renda. Reforma eleitoral, estendendo o direito ao voto aos analfabetos. Reforma urbana, pretendia acabar com a especulação imobiliária, né? Criar moradias populares. Reforma educacional, criar condições para ampliar o número de vagas nas universidades. Vocês podem ver que todas essas propostas vão acontecer só nos anos 2000, né? Número de vagas na universidade aumentar, direito a voto aos analfabetos vai ser já em 88, reforma agrária está na Constituição de 88, mas não acontece. Reforma tributária ainda não aconteceu, essa ideia de quem tem mais paga por, quer dizer, pagar imposto por porcentagem, né? Então, pelo valor da renda. Então, essas ideias foram ideias consideradas comunistas pelos Estados Unidos e em 31 de março para 1º de abril, naquela noite de 1964, os militares vão dar um golpe na República Brasileira e implantar uma ditadura em nosso território. E vão governar a partir de atos institucionais, que a gente só vai falar do primeiro aqui, mas na sala eu trouxe alguns outros, né? Mas é assunto para o próximo tema. Então, primeiro ato institucional número 1, de acordo com o historiador Boris Fausto, cerca de 1.400 pessoas foram expulsas de cargos públicos, 1.200 militares expulsos das Forças Armadas, 41 parlamentares tiveram o direito político cassado, além de serem cassados os mandatos de todos os governadores estaduais que se opusessem ao golpe. Então, era isso que o ato institucional número 1 trazia. Então, tirando da frente ali os opositores. Meus queridos, vou ficando por aqui. A gente se vê na terça-feira, eu que aplico prova para vocês. Bons estudos, façam um roteirinho e a gente se vê. Forte